Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Especificamente no dia de hoje nós vamos meditar no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, essa é a parte 2, episódio 705, nona temporada. E nessa nona temporada estamos vendo o livro de Deuteronômio capítulo por capítulo. E nas outras 8 temos lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho Mateus, Marcos, João, Lucas, todos esses evangelhos disponíveis para você, hein? Comentados capítulo por capítulo no que há de melhor na teologia bíblica, na interpretação, na exegese hermenêutica clara e objetiva para você entender melhor a palavra de Deus, tá bom? Tudo gratuito para você aí na Amazon, no YouTube, no YouTube Music, no YouTube Studio, no Spotify, no Deezer, onde mais? Nossa, é tanto lugar que até a gente esquece. Mas enfim, hoje a gente vai falar da iniquidade dos pais visitada nos filhos, é uma das lições desse capítulo, dentre outras que vimos no episódio anterior. E esse é um fato amplamente atestado, confirmado pelas escrituras, tá bom? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vai lá, leia o capítulo da Bíblia e depois vem para cá ouvir a nossa explanação e meditar junto com a gente, se aprofundar um pouquinho mais. Aqui é uma oportunidade para você entender mais a fundo, mergulhar, sair do raso, mergulhar mais fundo no texto bíblico. Veja por exemplos das escrituras esse fato atestado de que a iniquidade ela era visitada nos filhos. Veja que, por observação e experiência, o caso de crianças sofrendo em mente, corpo, caráter, como resultado dos pecados dos pais, é uma das coisas mais comuns e tristes da vida. A ciência ela afirma isso pelas leis da hereditariedade apresentada por estudos de genética. Na literatura, especialmente as tragédias gregas, elas vão dar expressão e trabalham de forma impressionante este pensamento. Existem algumas considerações que nós devemos fazer aqui para entendermos apenas em parte. Toda desvantagem original será levada em conta pelo esquadrinhar dos corações ao estimular a responsabilidade pessoal. O julgamento final sobre o caráter de um homem não se baseará em tendências herdadas, mas no que ele mesmo criou por suas próprias determinações morais. São as lições de Ezequiel 18, por exemplo. As condições menos favoráveis nas quais os pecados dos pais colocaram o indivíduo não podem se transformar em sua desvantagem final se ele lutar e perseverar até o fim. É possível ao malfeitor cortar o vínculo da punição escolhendo para si o caminho da justiça. Ezequiel capítulo 18, versículo 15 ao 18. Deus, ele reluta em contemplar a herança do mal, descendo além da terceira ou da quarta geração. Enquanto milhares de gerações são mencionadas em conexão com a bênção divina. A experiência dos efeitos da maldade dos pais, ela é projetada para agir como um impedimento de pecados semelhantes. A criança ela tem menos probabilidade de imitar os vícios dos pais, sofrendo esses resultados do que se estivesse totalmente isenta. Depois a gente vai voltar e aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, quanto à responsabilidade pessoal do homem e aquilo que nós herdamos pelo sacrifício de Jesus Cristo, tá bom?
Do versículo 12 ao 15, a gente muda um pouquinho aqui para falar sobre a guarda do sábado. O ponto essencial na instituição é a santificação a Deus, é o ensino do texto. De uma sétima parte do nosso tempo, de um dia em 7. Qual dia dos 7 é observado? Se torna indiferente. Não no sentido de ser deixada a escolha individual, mas em relação a qualquer santidade inerente em um dia acima de outro. Romanos capítulo 14, versículo 5. O dia ele é tornado santo pela designação divina e pelos usos que fazemos dele, observando como um dia de descanso do trabalho secular. A necessidade de um dia de descanso na semana é universalmente reconhecida. Todo esforço deve ser feito para estender a bênção o mais amplamente possível e evitar a infração dos direitos de outros em conexão com ela. Meus queridos, para quem isso foi designado? A resposta é que para o homem isto é mostrado. De sua origem primitiva, o sábado, data da criação, está implícito na narrativa de Gênesis 2:3, nos termos do comando em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11, nas palavras de Cristo em Marcos 2:27, de seu lugar na lei moral. É certamente notável que o Sabá, ele é uma instituição puramente judaica, que ele deve ser incorporado na primeira dessas duas tábuas, das leis, que por seus conteúdos, bem como pela maneira de sua promulgação, são mostradas como sendo de natureza distintamente moral. Do respeito que lhe foi prestado pelos profetas, como Isaías 58, versículos 13 e 14. E a linguagem aqui empregada, ela é muito diferente daquela que os profetas estavam acostumados a usar em instituições puramente cerimoniais. Quanto à defesa de Cristo sobre ele, nós vemos que é notável. Apoia a nossa visão, que embora frequentemente acusado de quebrar a lei do sábado, o Salvador nunca admite acusação. Ele cuidadosamente se defende contra ela, ele limpa sem cerimônia o lixo que os fariseus tinham amontoado sobre a instituição. Mas o sábado em si, ele nunca fala como algo a ser abolido. Ele o coloca em sua verdadeira luz e mostra um alto respeito por ele. Do seu reaparecimento na nova aliança em uma forma adaptada às necessidades do cristianismo. O nome Sabá não é encontrado no Novo Testamento. Aplicado ao primeiro dia da semana, mas aparece na Igreja Apostólica, o dia do Senhor. Essa adaptação comprovada do Sabá à constituição da natureza do homem, o descanso do sétimo dia, é considerado como uma experiência essencial ao bem-estar do homem. Ele ministra a força física, o vigor mental, pureza moral, seriedade religiosa. E por que isso acontece? Porque essa instituição, como vimos acima, é fundamentada em profundas necessidades da natureza humana. Além disso, um reconhecimento adequado do direito do Criador à nossa adoração, serviço. Mas além disso, é comemorativo da criação, de redenção, no caso de Israel, de redenção do Egito, versículo 15 aqui. E no caso de nós cristãos, da redenção por meio de Cristo. Então isso é prefigurativo também do descanso do céu, Hebreus 4:9. E tudo isso é para nos lembrar que na história da igreja o domingo passou a ser guardado, até que o domingo se tornou um dia de diversão, um dia de lazer em toda a história da humanidade. Na Europa, em vários lugares, e nós aqui na América Latina copiamos o domingo como dia de futebol, como dia de Fórmula 1, e não mais um dia para separar, para adorar a Deus, buscar a sua presença. Que Deus nos ajude
a voltar a fazer do domingo um dia do Senhor, o dia de adoração a Ele. Ah, meus queridos, Deuteronômio 5,16 nos ensina muito a respeito da honra aos pais. Nós preferimos o arranjo que considera o quinto mandamento como o último da primeira tábua, e honra aos pais, sendo vista como honra a Deus nos seus representantes humanos. Os pais estão para seus filhos na relação de representantes do divino. Eles representam Deus como a fonte da vida de seus descendentes. Eles têm uma parte da autoridade de Deus e devem exercê-la, mas muito mais devem representar Deus para seus filhos em sua beneficência incansável, seu cuidado terno, sua retidão exaltada, o seu amor perdoador. Com que inteligência ou conforto uma criança pode ser ensinada a pensar em um pai no céu, se seu pai terreno está carente de dignidade, de gentileza, de veracidade e de integridade? Quantos pais estão assim? Estragando em seus filhos todas as concepções que eles têm de Deus. E com que ansiedade e cuidado os pais terrenos devem estudar para deixar tal impressão na mente de seus filhos que tornará a ideia de Deus agradável, consoladora para eles, enquanto os inspira com sentimentos adequados de reverência. Os pais devem ser honrados por seus filhos. Eles devem ser considerados com afeição, tratados com respeito e deferência, prontamente, alegremente obedecidos quando necessário, liberalmente apoiados, Mateus 15, 4, 7, 1 Timóteo 5, 8. Mesmo a falha dos pais em cumprir todos os seus deveres para com seus filhos não exonera os filhos da obrigação de tratá-los com respeito. Os jovens precisam ser lembrados de que a falha neste dever ela é peculiarmente ofensiva a Deus. A honra dos pais anexou a ele uma promessa peculiar. Sim, um longo prazo de dias e prosperidade. A promessa é primariamente nacional, mas tem cumprimento indivíduos. Uma bênção especial, ela repousa sobre o homem que mostra aos seus pais o devido respeito. Isso tem sido frequentemente observado. Há também uma conexão natural entre a virtude e a promessa. O respeito pelos pais é a raiz ao mesmo tempo da reverência a Deus e do respeito pelos direitos dos outros. Daí o lugar do mandamento no Decálogo. Ele ensina o respeito próprio e forma a vontade de hábitos de obediência. É favorável à estabilidade e à boa ordem geral de toda a sociedade. Portanto, conduz à saúde, à longevidade e à difusão dos confortos da vida, fornecendo igualmente as condições externas e internas necessárias para o sucesso de um indivíduo. Olha como o caráter ele vai determinar o ambiente. O versículo 21 ao 33 nos ensina isso. Todos os objetos naturais, eles são as projeções no espaço de sua voz criativa. Ele falou e eles apareceram. Ele ainda está por trás de todos os fenômenos. A única substância real, como ele é, todo sábio, a única fonte de conhecimento, o verdadeiro revelador de segredos. Ele é propriamente dito como vestido com luz. O arco-íris é seu diadema, o sol da manhã é o seu rosto radiante e a nuvem da tempestade a sua carruagem. Aos olhos humanos, ele só pode ser visível em tais formas como estas. Sua santidade pode ser expressa visivelmente em nenhuma forma outra além do fogo.
Oh, meus queridos, a aproximação de Deus é intolerável a nós, homens pecadores. O homem não renovado, não regenerado, não nascido de novo, ele recua do contato com a pureza absoluta. Ele está em uma atmosfera incompatível, como um peixe fora de seu elemento nativo, a água. A que perdas tremendas o homem tolo se submete, em vez de abandonar o pecado. Perdas de privilégio, amizade, alegria. Então Pedro orou. Quando a visão do poder maravilhoso de Cristo surgiu nele, ele disse: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, Senhor. Mas o homem renovado, ele anseia e suspira por uma aproximação mais próxima e ainda mais próxima de Deus. Eu te rogo, mostra-me a tua glória. Esta é sua alegria, estar perto de Deus. No entanto, quantas vezes nós recuamos diante da passagem da morte, a passagem pela qual penetramos no palácio interior da divindade. Tudo que nos leva a uma comunhão mais próxima com Deus deve ser bem-vindo. Uma visão de Deus mata o pecado ou o pecador. Não há dúvida de que Deus pretende o primeiro, mas se o homem culpado não se separar de seu pecado, não se afastar dele, então ele também morre. Conhecer a Deus e seu Filho Redentor é equivalente à vida eterna. Mas conhecer a Deus apenas em seu caráter judicial, ter um conhecimento defeituoso dele, nos mata. O amor ao pecado perverte o julgamento e destrói a boa lógica. Esses hebreus disseram: olha, nós vimos hoje que Deus fala com o homem e ele vive. E então eles inconsistentemente acrescentam: portanto, por que deveríamos morrer? Na presença dessa chama, eles prometem obediência leal. Se apenas a vida puder ser poupada e os mandamentos de Deus forem transmitidos de uma maneira menos alarmante, eles se comprometem a ser seus servos. Os homens pouco conhecem suas próprias fraquezas. Então os homens ainda dizem que se tivessem tal revelação como desejavam, tal em grau e tal em espécie, eles renderiam obediência. Contudo, a verdadeira dificuldade, ela não surge de defeitos na revelação externa, mas da disposição interna de nossos corações. Se o pecado pode afetar gerações futuras, por que não lutar hoje para quebrar esse ciclo e herdar a bênção que se estende por 1000 gerações? Não seria melhor nos aproximarmos do Deus Santo que transforma o pecador em vez de nos afastarmos por medo do julgamento divino, meus queridos? Chegamos ao final de mais um episódio. Eu queria te convidar a você buscar um local calmo e tranquilo. A calar todas as vozes, todos os barulhos externos e internos. E falar com Deus comigo neste momento. Porque onde 2 ou 3 se reúnem no nome dele, ele se faz presente. E ele está presente agora para ouvir nossas orações. Vamos orar? Ó Senhor Deus, que é santo e justo, ajuda-nos a compreender a profundidade das tuas leis e a graça que nos oferece libertação. Dá-nos força para romper com os pecados que herdamos, transformando maldição em bênção para as futuras gerações. Ensina-nos a honrar nossos pais, como reflexo de teu amor e justiça, e a santificar o tempo que nos deste, vivendo em comunhão contigo. Que possamos ver tua glória não como condenação, mas como vida abundante e redentora. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom, meu querido,
minha querida, estarmos aqui juntinhos, falando com Deus. Eu volto no próximo episódio, tá bom? Sem falta. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.